Oi, Olá, boa noite. estamos ao vivo. Ó, que maravilha. Estamos ao vivo hoje para falar sobre a mesa quântica estelar como ferramenta de Ops. tratamento. Assim, passei na frente. Imagina. Eu sou o Marcelo Vidal, sou facilitador de consciência e facilitador dos cursos de mesa quântica estelar e mesa PET. E eu sou Luciane Del Áquila, também facilitadora da mesa quântica estelar. Bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa mesa, como que ela funciona como uma ferramenta De de tratamento, né? Nós trabalhamos com diversas terapias e nós temos aqui uma caixinha de ferramentas onde a MQE é uma delas. Oi, Rosana, quanto tempo fez o fundamento com a gente? Ah, sim! Tudo bem, Tudo Rô? bem? Bem-vinda! Hoje nós Seja- não vamos falar de Axis, vamos Nós falar vamos falar de de- MQE. Vamos falar de mesa quântica estelar. Sim, e o que ela tem e como ela tem sido uma ferramenta, principalmente agora que a gente não pode ter tanto contato com as pessoas, uma ferramenta de expansão mesmo, de consciência também, né, para o nosso cliente. E nós vamos esperar só um minutinho para o pessoal entrar. Vamos Fica aí entrando. com a gente, que já bota o aviãozinho aí, Rô, que nós estamos botando aviãozinho aqui. Nós estamos botando aviãozinho aqui, não é um horário que nós estamos acostumados a entrar. A gente entra 8h30 e 9 horas. E sim, ela além de muito interessante, ela é muito eficaz. Está sendo uma contribuição muito grande, tanto que a gente resolveu ser facilitador dessas duas mesas, tanto da mesa quântica estelar quanto da mesa quântica estelar Guardiões da Terra. E tem sido muito gratificante não só facilitar, como também atender com essa mesa. Que na verdade, ela é uma placa, que depois a gente vai mostrar, com diversos símbolos e geometria sagrada, gráficos, que após consagração e ativação dela, do pêndulo e dos cristais, aí a coisa começa a ferver. Sim, sim, sim. Vamos esperar mais um minutinho. Gente, acabei de descobrir que agora você manda para os amigos do Facebook também o aviãozinho. Eu não sabia Isso disso. eu também não sabia. Apareceu aqui agora. E como a gente resolveu, mas por conta do que eu convivia com a Lu, o porquê que a gente resolveu facilitar e atender com esta ferramenta, já que a Lu já trabalhava com uma mesa radiônica, não essa. Sim. E aí ela vai contar um pouco da experiência dela. Eu vi isso, mas ela sentia isso. Tudo é a expansão da consciência. É isso mesmo. E com a mesa a gente detecta, através da radiestesia, os desequilíbrios energéticos em várias áreas, independente da ferramenta que for saindo e na ordem que for saindo, principalmente a primeira. E podem aparecer desequilíbrios na área financeira, na área de saúde, trabalho, Sim, espiritual. muitos. Pode aparecer obsessão, e aí a mesa vai apontando esses desequilíbrios através da ciência da radiestesia, e com os cristais a gente ajusta, harmoniza e equilibra com a radiônica. Como pode melhorar, não é mesmo? Então vamos mandar aqui para um pessoal. Primeiro vamos mostrar, né, a mesa para vocês terem uma ideia de como ela é linda. Ela é grandona, né? Não Ela sei é se vocês bem já grande. viram. Agora tá fazendo reflexo do celu e eu tô para trás. Então, como o Marcelo falou, a mesa quântica estelar, ela é basicamente esse tabuleirinho aqui, né? Que a gente tem aqui geometrias sagradas, aqui a gente tem os chakras, né? Do lado de cá a gente tem a árvore da vida, Yoshua, que é o nome místico de Jesus, por aqui. Aqui nós temos o biômetro de Bovie, um relógio radiestésico, né? Os 12 raios
sagrados aqui, dos mestres ascensionados. Então, hoje como que está funcionando, né, essa mesa para a gente? Nos nossos atendimentos, quando a gente trabalha com a mesa, a gente faz uma detecção daquela frequência que a pessoa está emitindo naquele momento. E quando a gente faz essa detecção, através dos cristais, a gente consegue dar uma harmonizada naquela frequência. Então, o cliente vai receber uma frequência de harmonização para que ele possa trabalhar melhor aquela situação que ele está vivenciando. Por exemplo, há pouco tempo, eu não sei se vocês viram nos nossos stories, um depoimento em áudio de uma cliente que estava muito feliz porque ela estava conseguindo se comunicar melhor. E na mesa dela havia saído um desequilíbrio muito grande no chakra laríngeo, né? Então, um desequilíbrio no chakra laríngeo, muitas vezes, né, um desequilíbrio forte, às vezes com um chip, um implante, ele causa essa falta de comunicação efetiva. E o que é isso? Você fala Lé, o outro entende Cré. Simples assim. Né? Você está falando A, o outro está entendendo B. Então, quando a gente se expressa dessa maneira, dessa forma, a gente não consegue atingir o nosso objetivo, que é nos comunicarmos. Então, essa comunicação, quando ela tem algo que está atrapalhando, como, por exemplo, o que foi detectado, né, através da mesa no chakra laríngeo, estava impedindo que ela tivesse uma comunicação efetiva no trabalho e no relacionamento, principalmente. O que estava causando até uma separação, né? Então, quando foi detectado isso e trabalhado na mesa, que eu falo que 50% a mesa faz, os outros 50% a gente manda na devolutiva, né, essas informações para que a pessoa possa também entender o que está acontecendo com ela e se trabalhar, né? Quando a gente fala de expansão de consciência, não significa que nós temos que fazer todo o trabalho para vocês, né? A gente, como facilitadora, a Rô tá aqui, sabe bem como como facilitador de consciência, a gente traz à luz aquilo que a pessoa não está conseguindo identificar, né? Mas cabe a ela a mudança também. Então, percebe, quando você tem um desequilíbrio, por exemplo, em algum dos chakras, ele às vezes impede que a gente realize algo na nossa vida, né? E independente dos chakras em si, existem outras ferramentas. Por exemplo, quando a gente fala de Oxua, né, que é o nome místico de Jesus, nós estamos falando daquele amor próprio, aquele amor incondicional, do né, auto-perdão. do auto-perdão. Então a gente fala de em que momento você deixou de se amar, mas você, né? Em que momento você está dizendo infinitos sims quando você está querendo, no fundo, dizer não e se automutilando, né? Então as ferramentas através dos símbolos que a gente tem na mesa, ela traz luz para algum desequilíbrio que o cliente tem. E o tratamento acaba sendo quântico, porque Sim. ela trabalha também nos corpos sutis a partir do corpo emocional, do corpo áurico, né? E acho que é bom a gente falar com relação aos feedbacks que a gente está tendo sobre essa mesa. A gente não teve nenhum feedback até agora, pelo menos nenhum, que foi negativo. Que não perceberam diferença, que não mudou alguma coisa. O que a gente percebe é que pode acontecer da ferramenta acabar se repetindo, porque a frequência agora, nesta época que estamos vivendo, ela é uma frequência que pode ser mensal, tá? E quando sair desse período mais crítico, ela voltará a ser trimestral como ela era. O que é importante, que eu acho muito válido dizer, é aquilo que eu tinha falado no começo. O porquê que a gente acabou escolhendo, mas você que já trabalhava com uma outra mesa, por que você acabou escolhendo a mesa quântica estelar como ferramenta de tratamento, que não é um oráculo, gente. O que é mais interessante é que isso não é um oráculo. A gente não vai, por mais que a gente traça um raio-x da pessoa sem a gente conhecer... E a pessoa acha que é uma adivinhação, mas não é. Não é. Né, pura medição de frequência através de um relógio radiestésico que também está ancorado na mesa.
Mas o porquê da minha escolha hoje é que eu já trabalhava com outro tipo de mesa, era uma mesa radiônica quântica também, e ela era fantástica. Ela era uma ferramenta de trabalho para mim também importantíssima. A diferença, né, de hoje eu ter escolhido essa mesa e até ser facilitadora desta mesa é que ela é uma mesa que ela nos traz uma proteção muito grande. Ela tem ferramentas exclusivas de proteção do operador, né, para que nada que é do meu cliente passe para mim, que chegue até mim, né, como uma forma negativa, porque às vezes a gente está trabalhando com pessoas que estão em processo de obsessão, né, e a gente não sabe o que está acontecendo ali. Às vezes vem pessoas que a gente não conhece, né, então a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela. E esta mesa, ela tem uma ferramenta exclusiva de proteção para que nada que é, né, do meu cliente, do meu consulente passe para mim, e que nada que é meu também passe para ele, porque aqui também não tem nenhum príncipe e princesa encantada, né? Tem dias que a gente tá super bem, mas tem dia que a gente não acorda tão bem assim, né? Tem dia que o nosso dia a dia vão acontecendo coisas que nos desequilibram. Então, se eu vou para um atendimento de mesa com os meus pensamentos, meus sentimentos e as emoções tudo desequilibrado, né? Como que eu vou fazer para que eu não interfira nessa mesa? Então, a minha percepção dela foi que neste momento onde eu estou atendendo, eu inicio e eu encerro a minha mesa da mesma forma. Eu não me sinto cansada, né? Eu não me sinto desvitalizada. Então, eu posso fazer 2, 3, 4 mesas seguidas que eu não tenho problema nenhum. Coisa que não era igual com a outra, né? Às vezes, dependendo do atendimento que eu tinha, volto a dizer, é uma mesa que super funcionava também, ela detectava muitos desequilíbrios, porém, era uma mesa que às vezes eu ficava muito desvitalizada ao realizar, né, o atendimento. Então, hoje eu percebo essa diferença, que ela é uma mesa não só para o meu cliente de uma forma que ele se sinta protegido, né, de que nada que é meu, não existe uma interferência minha, né, sobre a mesa dele, porque não é uma adivinhação, nós estamos medindo frequências, né, como também o que vier para mim do outro lado, eu fico muito tranquila como operadora, que também não vai passar para mim. Não só isso, né, como também nada, nenhum amiguinho, nenhum engraçadinho, vamos dizer, um irmãozinho desencarnado também vai interferir ali. Porque neste, vamos dizer, escudo de proteção exclusivo para o operador, que foi o que chamou mais a atenção da Lu e Sim. depois a mim, vem exatamente para a gente não ter essa interferência. Toma um choque mesmo. Como eu falei, inclusive os nossos, né? Porque não significa que nós não temos. Sim. Né? Não significa que nós não temos, né, os nossos obsessores, né, aquilo que a frequência que nós estamos emitindo em determinado momento e atraindo aquilo naquele momento. Então, essa é uma das grandes diferenças. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem pra gente, Sim. né, se é preciso ser médium para operar essa mesa. E hoje a gente veio aqui esclarecer que não. Apesar de todos nós sermos, você não precisa ser médium para operar a mesa, né? Ela tem uma base científica da radiestesia, radiônica, da psiônica, e você precisa aprender a operar a mesa. Ela é uma mesa muito simples em se operar, mas ela tem muita informação e é delicioso operar essa mesa. Eu falo que parece que é venda de curso, é venda de atendimento, mas não é isso. É porque as pessoas, quando a gente fala das mesas, elas vêm com vários questionamentos que são normais, né? Questionamentos estes que eu também fiz no passado, quando eu fui entender o que era uma mesa radiônica, né? Porque, na verdade, quando eu fiz o meu primeiro curso de mesa radiônica, eu caí de paraquedas. Eu fui passear no sul. Porque o que eu queria mesmo era viajar. E como o curso era em Curitiba, eu falei, vou me embora.
né? E eu não tinha nem ideia de como utilizar um pêndulo, né? E eu falava assim, gente, esse negócio não é para mim, porque eu até ganhei um pêndulo, né, de uma colega, de uma querida, que é a Alzira, e ela me deu aquele pêndulo, me ensinou a operar com ele, e eu falava assim, pois é, mas ele não vai, não fica. Eu falo sim, ele fica parado, eu digo não, ele permanece parado. E até o momento onde realmente foi ancorado, né, foi feita uma consagração também daquela mesa naquele momento, e o pêndulo, né, eu entendendo, eu falo que o pêndulo começou a andar, mas quem movimenta o pêndulo somos nós, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas pode falar. Que não é, a gente acha que quem tá mexendo o pêndulo é alguma entidade, não é nada disso. Quem, através de microsinais, né, do nosso subconsciente aí. Somado ao subconsciente da pessoa, ou Isso. porque a gente vai falar dos tipos de mesa depois, não é só para pessoa física, Sim. E não só para pessoa encarnada, vamos dizer assim, somado com o nosso subconsciente de operador, ou de professor, ou de mestre, e mais a ferramenta, as ferramentas da mesa, essas três coisas somando dá o que a gente chama de supraconsciente. Então a gente trabalha um nível acima do nosso ego, um nível acima dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. O que é sensacional, porque não há interferência nem nossa. Sim, só que a gente precisa emitir sinais, né, para que esse pêndulo, por impulsos elétricos, para que esse pêndulo se movimente. Então, não é uma questão de adivinhação, nós não estamos falando, né, de espíritos que estão operando, é você mesmo, né? Você se torna um operador de mesa radiônica, como nós somos, e a partir daí a coisa começa a funcionar, né? Então, essa era a principal pergunta que a gente recebe, né, dessa questão de precisar ser um médium ou não. Não, apesar de todos nós sermos, né, mais ou menos, né? Em níveis diferentes aí, não precisa ser, não é preciso ser médium para operar. E uma das perguntas mais comuns que a gente ouve nos atendimentos ou de alunos que estão mexendo pela primeira vez no pêndulo é se a gente influencia. Então a resposta é que a gente não influencia. Diretamente. Diretamente não, o que vai sair, vai sair. Você não está pondo intenção. Na mesa não tem intenção. Sim, é diferente, gente, de um trabalho radiestésico. O trabalho de radiestesia, que é quando a gente faz, ele tem um testemunho e ele tem um objetivo, né? E aí sim, nós vamos utilizar o pêndulo, vamos utilizar os cristais também para um trabalho de radiestesia. A mesa não há intenção. A gente não faz mesa para a pessoa arrumar emprego, para arrumar marido, para conquistar a casa própria. Isso a gente não faz. O que a gente faz através da mesa é como se fosse uma faxininha, né, para ir eliminando aquilo que pode estar emperrando que você conquiste aquilo. Como eu disse no início, né, se eu tenho um atendimento onde a pessoa estava com o laríngeo dela desequilibrado e ela não consegue se comunicar muito bem por conta disso, então ela tem problemas de relacionamento, e relacionamento geral, não é só relacionamento afetivo. Ela estava com problema de relacionamento também no trabalho dela, também com a equipe de trabalho dela. Percebem? Então, quando a gente faz esse ajuste, essa harmonização, para que esses chakras voltem a fluir de uma maneira correta, sem empecilhos, né, no caminho, ela passa a se comunicar melhor e a partir daí conseguir atingir os objetivos dela. Essa faxina, ela acaba limpando os bloqueios que a gente tem. Muitas vezes as crenças que estão mais enraizadas, que impedem da gente prosperar financeiramente, ou na saúde, ou no relacionamento, ou no emprego. Então, quando a gente faz o uso da mesa e de suas ferramentas como tratamento, não tem a ver com oráculo. Tem a ver com detecção e harmonização desses desequilíbrios para que haja essa faxina. Então as pessoas percebem isso, às vezes, rapidamente.
A gente tem, naquela nossa sessão de depoimentos, a gente sempre, quase sempre a gente põe um de MQ, porque chega bastante pra gente. Sim, com certeza. Né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui pra gente também. Né? Se vocês já ouviram falar, se vocês já fizeram algum tipo de ferramenta, né? de mesa, qualquer que seja, porque existem infinitas mesas aí no mercado. Mais de 500, com certeza tem. Até porque antes de parar nesta mesa específica, eu estava pesquisando outras, porque eu queria entender o porquê que eu estava com tamanho cansaço, né? Às vezes eu precisava de um tempo, né? Eu fazia uma mesa e eu falava pro Marcelo, falou assim, Má, me deixa aqui um pouquinho, sabe? Não consigo pensar, tô esquisita, eu falava. Então, quando a gente fala de uma mesa radiônica, existem infinitas aí no mercado. Então, assim, dentro das mesas, né, essa mesa específica, quando a gente fala desse biômetro aqui, a gente chama ele de biômetro de Bovie, não sei se vocês estão vendo aqui. Ah, dá pra ver sim. Não é? Dá pra ver sim. Quando a gente fala do biômetro, nós estamos medindo frequências, né? E essas frequências, às vezes, são frequências que a pessoa está, naquele momento, emitindo. E qual é essa frequência? Nós temos uma frequência aqui que diz pra gente, por exemplo, se a pessoa está ficando com o mental dela tão atormentado que ela pode trazer para o corpo físico uma manifestação de doença, por exemplo. Como se fosse o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Sim. Né? Então, a depressão, né? Os toques também, né? São frequências que a gente consegue detectar aqui também o que está acontecendo, né? Existe uma combinação de ferramentas aqui onde a gente pode fazer uma interpretação e passar para essa pessoa o que ela tem feito, né? O que ela está fazendo da vida dela, né? Como eu falei lá no início, em Yoshua, não é simplesmente falar do amor, do amor incondicional, sabe? Não é amar ao próximo como a si mesmo simplesmente, mas em que momento você realmente deixou de se amar, né? Em que momento você deixou de acreditar em você? O que está te impedindo de viver uma vida plena? Ah, ok, mas nós estamos vivendo momentos apocalípticos. Ok, estamos, né? Mas mesmo assim, você está acordando todos os dias. Se você está nos vendo é porque você tem a possibilidade de ter uma internet, né? Então, você tem muitas coisas para agradecer na sua vida e que às vezes você não se dá conta. A gente vive no mundo da reclamação e às vezes não sabe nem o porquê. A gente sempre fala que a gente é o que a gente come, mas também a gente é o que a gente vibra. Sim. Nós todos, seres vivos que habitamos esse planeta, somos seres eletromagnéticos. A gente emite uma radiação, certo? E, portanto, tudo que está aqui emitindo esta radiação também está recebendo. Não só do eletro do céu, como do magnético da Terra. Então a gente sofre influência o tempo todo desse eletromagnetismo. E essas ferramentas servem para a gente se ajustar nesse campo eletromagnético. E a gente fala, como ela estava falando do biômetro de Bovie, quando a gente é o que a gente vibra, então lá há a possibilidade da gente falar, dependendo do que sair, e se sair na mesa, o como a pessoa está, ou como aquela casa está, ou como os seres que habitam aquela casa está, e também do que precisa. Sim. Também do que precisa. Porque essa mesa a gente pode fazer para nós, né? A gente pode fazer para nossa casa,
a gente pode fazer para a empresa, né? Porque tudo é uma entidade. Nós somos uma entidade, a nossa casa também é uma entidade, né? Tudo que é energia, né, é uma entidade, né? Então o celular é uma entidade, mas o foco maior é com aquilo que a gente troca muita energia e que mais influencia na nossa vida, né? Então, quando a gente faz uma mesa para nossa casa, nós estamos fazendo não só para a gente, mas também para as pessoas que vivem nessa casa e para as pessoas que trocam energia com essa casa. E para as pessoas que já viveram nessa casa. E para as pessoas que já viveram nessa casa também. Não importa se é encarnado ou desencarnado, mas a gente está fazendo. Nós estamos emitindo frequências e vendo, né, detectando frequências também de quem convive naquela casa. Então, às vezes, a gente faz uma mesa igual quando se faz a mesa PET que a gente faz para o animal, mas quem sofre a influência maior da mesa também são os tutores. Que influenciam o animal. Né? Que influencia o animal. O animal é só um reflexo, né? Exatamente. Uma das principais características é ele funcionar como o espelho do dono. Sim. Então, quando a gente faz para nossa casa, foi muito engraçado. Uma das vezes que eu fiz aqui para casa, apareceu tanta coisa esquisita que não é o normal desta casa. Só que durante um bom tempo, né, praticamente um ano, a gente deu curso VIP aqui. Então vinham pessoas também que a gente não sabe, né, o que estavam carregando, qual é o histórico de vida delas, né? Então a gente faz uma limpeza também na nossa casa, na clínica, né? Quando a gente faz de empresa e faz para a clínica, também aparecem coisas, porque quando a gente faz de empresa, a gente faz 3 mesas para uma empresa, para vocês terem uma ideia. Então, uma mesa seria para os sócios, para os diretores, né? A segunda mesa a gente faz para os funcionários e uma terceira mesa para todos aqueles que trocam energia. Então, são os colaboradores, os fornecedores e os clientes. Né? Quando a gente faz uma cura planetária Brasil, que a gente coloca o nosso celular em cima da mesa, nós estamos emitindo para vocês que estão aí, que são os nossos contatos também. Né? Lógico que é uma forma global, não é algo específico. Os não desequilíbrios existe, gerais, né? São os desequilíbrios gerais que está aí no inconsciente coletivo. Não é algo específico, mas vocês também estão recebendo, né, um pouco dessa frequência. E quando a gente vira para vocês e fala, gente, nós estamos precisando de curadores planetários, né, curadores para os animais, curadores para nós também, seres humanos, né, a gente está pedindo para que vocês se atentem e cada um com a sua ferramenta, né? Hoje a mesa é um meio que nós utilizamos para isso, mas se você tem reiki aí, se você já fez um curso de reiki, eu convido a você de sexta-feira a emitir, né? Se você tem o nível 2, né? Não, 3. 3. Se você tem o 3 para multidão, ou que não seja o 3, que você tenha os símbolos que você possa emitir aos seus, né? Então, que você possa emitir para sua família, para os seus amigos, essa frequência de cura que a gente fala, mas é uma frequência de amor, né? É uma frequência de, olha, eu tô também aqui doando um pouquinho do que eu tenho, né? De conhecimento e de energia para vocês, porque a fonte é infinita, né? Então, hoje eu falo para vocês, a mesa se tornou uma ferramenta prática para nós, com emissão de não só, né, específica para uma pessoa, mas também para multidão, né, e para muitas pessoas aí que possam estar recebendo essa frequência. E também, gente, para outros tipos. O que mais me chamou a atenção são os tipos. São os tipos. E eu, como operadora, olha como a coisa é engraçada. Você, quando se torna operador, você pode fazer a mesa para sua egrégora familiar, né? Então, você vai poder fazer
para o seu sobrenome, tanto de pai quanto de mãe. E eu tenho um filho, né? Que ele tem parte do meu sobrenome, mas ele tem um segundo nome que é do pai dele. E eu não consigo fazer. Então, para que eu possa fazer para o meu filho, ele terá que se tornar um operador. Então, um dia, se ele quiser tratar toda a egrégora familiar dele, tudo ancestral, todos os ancestrais, né? Ele vai ter que fazer um curso de mesa. Hoje ele tem 16 anos, ele não se interessa por isso. Mas já houve na família, né, relatos do lado de lá que houveram pragas ditas antes até de um suicídio. E que, infelizmente, somente ele vai poder trabalhar isso através da mesa. Mas esse tipo, sim. Mas a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Espada do Arcanjo Miguel, que quando ela sai, a gente pode fazer algumas perguntas, e até deve fazer algumas perguntas, e uma delas se a gente sofreu pragas ou imprecação de males, trabalhos feitos, se a gente está com chips astrais, com obsessão simples ou obsessão complexa. Sim. E há a possibilidade de fazer essa faxina, como a Lu falou. Faxina energética e faxina espiritual. Exatamente. Que a partir daí, em alguns momentos, a vida começa a fluir. Então, quando a gente fala de fazer uma faxina energética aí para que as coisas possam andar, é mais sobre isso. Né? O que tem aí que está oculto aos nossos olhos, né? E que a gente pode ser uma contribuição. E a partir daí, de uma devolutiva, olha, o que você tem feito da sua vida para estar atraindo isso também. Né? Porque, aí vem o chicote. Eu falo que uma devolutiva de mesa é o chicotinho da consciência. Né? Terminando aqui com vocês, eu tenho uma devolutiva danadinha, que vai rolar um chicotinho, porque quando a gente faz uma mesa, existe uma detecção, né? E quando eu falo para uma cliente, olha, essa mesa você pode fazer uma vez por mês, neste momento, né, pandêmico, significa que por um período, né, ela vai estar atuando os últimos 10 dias aí, você precisa rebolar para ver se você modifica os seus padrões também. Né? Então, quando uma pessoa chega para mim numa segunda mesa com o mesmo padrão, eu falo, opa, alguém não aprendeu a lição aqui, vamos de novo? Então vamos lá fazer essa faxina de novo e mostrar para a pessoa, né, como a gente fala que é uma ferramenta para expansão de consciência e autoconhecimento, então a gente vai informar novamente o que está saindo. Pô, na terceira vez saiu a mesma coisa, né? É o que eu falo, quando a gente faz uma mesa e sai o obsessor, a gente vai e limpa. Na segunda tem o obsessor de novo. Na terceira eu falo, opa, peraí. O que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? 50% é a mesa que faz, 50% é a gente. Sabe? Então, assim, o que você está emitindo aí de pensamento, o que você está vibrando, o que você está falando, quais são as suas atitudes para estar nessa frequência, né? Para estar atraindo obsessores aí e em algum momento permitir que eles atrapalhem a sua vida, né? Então, é importantíssimo quando a gente dá uma devolutiva. E outra, né, gente? Se a mesa pudesse fazer, ou qualquer outra ferramenta existente aqui no mundo para nós, né, que pudesse resolver todos os problemas, né, essa pessoa que canalizou, que desenvolveu, seja lá o que for, estaria, né, trilhardária, porque através da mesa, então, a gente poderia resolver tudo a vida de uma pessoa. Só que aí eu te pergunto, onde fica o livre-arbítrio? Né? Aonde fica a nossa responsabilidade como seres encarnados da nossa própria existência. Aliás, a mesa, ela é uma grande oportunidade de você se olhar no espelho e chamar para si a responsabilidade que você ainda não teve. Exatamente. Ou que você escapou, ou que você fugiu da própria. Então ela é um grande chamado. Quando a pessoa recebe uma devolutiva, às vezes ela percebe um grande chamado na vida dela. Sim. E já aconteceu de pessoas se tornarem nossos alunos
tanto de mesa PET quanto de mesa quântica estelar, que após a primeira mesa falou, é disso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a minha mensalmente, eu vou fazer para os outros, e assim vai. É um grande chamado, muitas vezes. Sim. E também tem pessoas que encaram a mesa como se fosse oráculo, por mais que a gente fale que não é. E aí é o livre-arbítrio que a Lu estava falando. Sim. Porque quando a gente detecta algo que você nunca me contou, por exemplo, porque às vezes vem amigos fazer, né? Pessoas que já são clientes, que já são alunos, fazer uma mesa, mas às vezes vem pessoas que a gente não conhece por indicação e de repente a gente começa a falar, né, tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, ela entende que isso é um oráculo e na verdade não é um oráculo, simplesmente está sendo detectado aquilo que ela está vibrando, né? E aí como a gente detecta através das ferramentas essas vibrações todas e põe para harmonizar isso e depois dessa harmonização existe a devolutiva para contar tudo que saiu, o que está acontecendo e qual é a sua lição de casa, né? A pessoa se assusta, ela acha, fala assim, nossa, isso é adivinhação, mas não é. Quando chama na chincha. Ela não é uma adivinhação. Então fica o meu convite aqui para vocês. Caso queiram experienciar uma sessão, para vocês saberem melhor como essa mesa funciona e o que ela pode ser uma contribuição para a vida de vocês. Em todas as áreas. Em todas as áreas da vida de vocês. E também para quem sentir o chamado para o curso, né, de operador de MQE, não só para que você possa trabalhar, né, mensalmente a sua mesa, mas também para se tornar uma contribuição para o outro e para o planeta, porque nós estamos vivendo sim momentos de transição planetária, já se iniciou isso há algum tempo, né, mas agora veio algo mais forte, como a questão da pandemia, e existem muitos desencarnes agora, principalmente coletivos, não é? E que estão necessitando do nosso apoio, do nosso ectoplasma, né? Para que eles possam também trabalhar no plano astral. Perfeito! Se vocês tiverem alguma dúvida, se você está assistindo agora ou depois, é só enviar para o nosso direct. Infelizmente hoje tem que ser rapidinho porque eu tenho um compromisso agora, eu tenho uma devolutiva. A gente marcou mais cedo, né? Por isso que a gente marcou um pouco mais cedo. E estamos aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande beijo. O convite não é só dela não, o convite é meu também para se sentir no coração e se tornar um curador planetário, um curador de si mesmo, um autocurador. Você pode ter certeza que a mesa está funcionando e muito pra gente. Sim. E para as pessoas que já escolheram. A gente escuta relatos muito legais. E se ainda assim você não sentir que você gostaria de trabalhar, né, com os humanos, ainda tem o Marcelo, é facilitador da mesa PET, né, Guardiões da Terra, que também os animais têm precisado muito de nós, né? Não só aqueles que estão do nosso lado, mas aqueles que estão na rua. Hoje, quantas pessoas deixaram de sair, né? E que alimentavam animais, né? Então, fora todas as queimadas, tudo o que está acontecendo nos oceanos, enfim. Papo para outro dia. Exatamente. Nós precisamos realmente de pessoas que estejam dispostas a doar um pouquinho mais daquilo que a gente tem em abundância, né? Que é a nossa energia, que é a nossa produção do ectoplasma, que todo ser vivo tem, mas que nós produzimos com mestria aí, né? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Beijo. Beijinho.